Boa tarde, senhores. Agradecendo a presença aqui no nosso encontro especial comemorativo aos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32. E hoje, com essa exposição que nós estamos fazendo aqui, da parte da minha coleção, de Marcelo Tiburcio, de Anderson Rodrigo, estamos aqui hoje fazendo a palestra Numismática Paulista, Revolução 32. Eu e Bruno Pelizari, vice-presidente da sociedade. Estamos aqui vendo aqui a primeira série em agosto de 32, devido ao fechamento, devido à revolução que começou em 9 de julho, né? A morte, o acontecido com Martins Biragaia, Drauzio Camargo e depois Alvarenga. O governo federal mandou que todos os bancos fechassem suas portas aqui em São Paulo para tentar descerrar tudo que tivesse de... Acho que essa é a minha tia Zélia. Sim. Tudo que tivesse de valores dentro do banco era para ser fechado os bancos. Muitos não aceitaram. Teve até uma ordem que um associado nosso, Marco Kruger, até dele, que era da funcionária do banco, que chegou lá para que todas as cédulas que estivessem no banco fossem cortadas ao meio, destruída a metade e colada a outra metade no livro para a contabilidade. Mas alguns fizeram, outros não fizeram. Então foram até a Companhia Melhoramentos e expuseram o que poderia ser feito. E em 5 dias a Companhia Melhoramentos fez a primeira série, a primeira família dos bônus da Revolução. Nós chamamos de cédulas porque teve valor legal pelo governo. O governo autorizou que isso aí fosse circulante normalmente. Mas o nome correto daquilo lá é bônus somente, bônus divisionários. Nós tivemos aqui nessa primeira emissão da Companhia Melhoramentos uma pequena falha, provavelmente no início, né? Que somente a cédula de 5 mil réis, as primeiras cédulas, essa daqui, a de cima, é de número 36. Eu tenho na minha coleção até o número 28.000, sem a parte de baixo, onde mostra o órgão emissor da empresa. Saiu de 10, a de 10 normal, 20, 50, 100 mil, totalmente normal. Somente a de 5 tem essa pequena diferença na parte inferior. Aí nós tivemos um grande problema aqui, que 10 dias depois da emissão já das primeiras séries, já começaram a falsificar cédulas aqui no estado de São Paulo. Tiveram muitas cédulas aqui que começaram a circular. Existe um acervo na polícia, né? Na Polícia Civil, no Museu da Polícia Civil, que lá tem um inquérito e tudo mais com as cédulas. Os clichês estão lá. Não foram em um lugar só, foram vários pontos da cidade que começaram a fazer essa falsificação. Porque como era uma coisa foi feita uma coisa rápida, a impressão em 5 dias, não tinha muitos detalhes de segurança. Então esse foi um grande problema. Mas a gente consegue diferenciar, principalmente a parte de baixo, a parte de trás dela, e no reverso, alguns desenhinhos ali que não batem nada nele, dá para se ver perfeitamente, né? Então, nessa época mesmo, o governo do estado fazia banquinhas em toda a cidade para essa conferência das cédulas. E cada banca tinha um guarda do lado. Se a cédula fosse falsa, já aprendia a cédula. Isso aí não se jogava nada mais. Isso é o bônus mesmo. Esses bônus são bônus de 500 mil réis, 1 conto, 5 conto e 10 contos de réis. Esses daí são bônus interbancários, eram somente de uso interno dos bancos. Por causa que todo esse dinheiro que circulou, essas cédulas, elas eram totalmente registradas no lançamento delas. Porque você ia ao banco, você não recebia mais o 1.000 réis normal da época, porque não ficou tudo retido nos bancos mesmo. Então você fazia tipo um cheque ao Tesouro do Estado de São Paulo e recebia os bônus. E esse cheque era contabilizado. Tanto que após o final da Revolução, todos os bônus foram recolhidos. Mesmo no governo de Valdomiro Lima, que era perto do Getúlio mesmo. Nada foi assim, igual os Estados Unidos, você vê na Guerra de Secessão. Quando acabou a secessão, a parte que perdeu tudo. Todos os bônus, as cédulas emitidas não tinham valor nenhum. O nosso não, foi diferente. Eles, não sei.
conseguiram manter isso daí. Né? Em 14 de setembro de 32, e nós estamos falando de uma revolução que demorou propriamente 3 meses, né? Agosto, setembro e outubro. Em 3 meses, você vê, isso aqui é uma parcela mínima do que foi fabricado dessas 3 vezes. A quantidade de patriotismo paulista, né? E em 14 de setembro foi visto o seguinte, que a primeira emissão foram 2 bandeirantes. Domingos Jorge Velho, na Dicei, né? E o Borba Gato, né? Não. John? Esqueci o nome dele. É ele, isso. Depois dos 25 não é fácil, né? Como que é o nome? Fernão Dias. Fernão Dias. Que eram 2 bandeirantes paulistas. Então, o que eles fizeram? Para mostrar que a revolução podia ser uma tendência nacional, colocaram vultos nacionais, né? Você viu de 5.000, Almirante Barroso, Tamandaré, General Osório, Fernando Peixoto, Duque de Caxias e Rui Barbosa. É a segunda família, já tinha, além das 5, 10, 20, 50, 100, já colocaram de 200 mil reais. Elas tinham mais segurança? Melhorou muito. Tanto que dessa daqui eu nunca vi uma falsa. Da segunda família. Mesmo assim, uma falta colecionável, nada. Da segunda família eu nunca vi uma falsa. O que temos também? Uma coisa que foi dado muito, que a gente vê aqui, são os carimbos, cancelamentos das cédulas. O patriotismo paulista era muito grande, então deviam existir. Esses daqui são os 2 carimbos propriamente oficiais, são vermelho e preto, que tem uma assinatura no meio que a gente acha que é do secretário das Finanças do governo do estado de São Paulo da época. Cancelar por doação, a pessoa ia lá nessa banquinha, batia o carimbo e guardava para ela como uma recordação. Mas a cédula não ia voltar a ser tirado o dinheiro do governo do estado. Nós vemos aqui em todo o interior de São Paulo, vários lugares, Jaú, Botucatu, a gente viu outras cidades, que tinha lá várias delas, Monte Alto, Santos, que continuaram isso daí, não com aquele carimbo oficial, mas um carimbo manuscrito mesmo, que ficavam lá na cidade mesmo, devia ser na sede do MMDC da cidade mesmo, que eles iam cancelando toda a cidade. Deixa eu perguntar para você. As pessoas estavam com essas cédulas na mão. Sim. Aí acaba a Revolução. Essas cédulas perderam valor? Não perdeu, nenhum perdeu. Tinha prazo de recolhimento. E aí O governo do estado continuou. Aí você recebia o dinheiro Sim, do o país? dinheiro normal daí. Voltou. Elas foram até o prazo que o governo deu, ele postergou depois ainda até o final do ano. Ficou 3 meses para ser resgatado. Porque tudo era registrado. Quando eles chegaram lá, a contabilidade financeira era perfeita. Porque eles não pegaram dinheiro nenhum. Porque eles pegaram o cheque, estava lá, estava debitado da pessoa, mas eles não pegaram o dinheiro do banco. Eles deram o bônus. É o bônus que estava o registro da coisa. Então, esse daqui é uma coisa muito interessante. Que é um soldado, de Laura de Barros Penteado, que eu consegui uma cédula, que está escrito lá, para ser cancelado, esse bônus encontrado no bolso do soldado santista, Lauro de Barros Penteado, morto em combate em 17. E eu consegui depois uma foto do próprio, para juntar com a cédula. Esse é um outro tipo de cancelamento que existia. Como o cancelamento, acho que, para bater com carimbo e tudo mais, esse carimbo oval, existem muitas cédulas com ele. Eu calculo que esse daí seja do final, quando teve o recolhimento bancário já, os próprios bancos perfuravam isso daí, porque não dá para você perfurar uma cédula por vez, porque senão ia estragar a cédula. Aparentemente era uma faca, uma peça específica que era para fazer esse corte central, né? Essa aqui é uma curiosidade, né? É uma série completa do batalhão Piratininga de Caçadores, que era comandado pelo tenente Angel Pestana. Com todas as assinaturas dele, eles cancelaram uma série completa dessa daí, da Revolução, para ser guardada. Isso é uma outra parte da Revolução, que assim, quando acabou a Revolução, todo o ouro e prata recolhido durante a campanha
Pedro Toledo doou tudo para Santa Casa. Tudo não, né? A parte que poderia. Porque uma parte do ouro foi para o governo do estado para ter a compensação, para honrar todas as dívidas que tinham. Porque quando o Pedro Toledo fez o fechamento do estado, que o Getúlio fez o fechamento, e o Pedro Toledo, nada saía do estado de São Paulo. Então, e era em plena safra de café. Então, os produtores de café iam ter um prejuízo gigantesco com isso. Então, para segurar isso daí, ele comprou 2 milhões de sacas de café, emitindo aqueles bônus, os grandes, para o que os bancos pagassem. E isso daí, depois que acabou a Revolução, o Valdomiro Lima vendeu isso daí depois para conseguir resgatar esse dinheiro também, de volta. Nada foi perdido. Então, Pedro Toledo, o que restou muito ainda ouro, doou para Santa Casa de Misericórdia e a prata também. Em 1934, a Sociedade Numismática Brasileira fez um acordo com a Santa Casa, deu uma sugestão de que fosse usado tanto carimbos, né? Isso aí, e as barras de prata. E temos essa parte da campanha do ouro que mostra sobre a troca das peças para... Sim, nós vemos aqui, ó, essa é a aliança, o anel masculino, o anel feminino e os 7 de profissões. O anel masculino, feminino e a aliança eram trocados no próprio campanha. Você ia lá, doava a aliança, eles davam um anel daquele. Os de profissionais, que tem médico, advogado, administrador, farmacêutico e tudo mais, isso daí você doava o anel, era uma doação normal, mas a associação comercial vendia um outro anel por 50 mil reais para ser trocado, para ser usado. A maioria porque a maioria que eu tenho alguns, assim, tem essa caixa, né? Mas eu tenho a maioria, os antigos tinham uma parte de ouro, a parte de dentro, por causa que era um metal muito fraco, ruim, assim, é um latão. E aquilo dá uma alergia muito difícil. Então, a maioria delas são revestidas por ouro da parte de dentro desses daí. E em 1934, como eu tinha falado, com a sugestão da sociedade, foram lançados os carimbos, que o Bruno vai falar daqui a pouco, e as barras. Foram feitas 100 barras de prata e 12 barras de ouro. Do número 1 ao 12, é esse conjunto que era feito. Era uma caixa com um certificado, escrevendo o peso da barra, tudo mais, o título, e vinham as 2 barrinhas que tem aí. Essa está exposta aqui, é a de número 2, do Valdomiro Pinto Alves, que tem o certificado e tem a nota fiscal de compra da época também. Aí temos aí a descrição da barra, né, que tem a lateral com a numeração dela, 2 e 12, o teor do ouro, que é 18 quilates, a de prata aqui é 2 de 100, e aqui o peso, 101 gramas. Aqui nós podemos ver esse capacetinho aqui. Esse capacete é o cunho que foi usado para as moedas. Então essa parte, inclusive, era soldada à barra de ouro. Não é cunhada na barra de ouro, era soldada na parte. E agora vem nosso amigo Bruno Felizardo para explicar. Obrigado a todos. Hein? Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Gilberto Tenor pela apresentação das cédulas e das barras. Eu vou falar então agora um pouco sobre os carimbos da campanha do ouro da Revolução de 32. Os carimbos eles foram fabricados em 34, né? Posteriormente ao fim da Revolução, com uma forma de celebrar a Revolução. Então a ideia capitaneada pela Sociedade Numismática Brasileira junto à Santa Casa de Misericórdia, era fazer uma peça comemorativa que fosse guardada e apreciada pelos colecionadores durante muitos anos e que relembrasse a epopeia paulista, né? essa grande revolução. E o que acontece, como quase tudo na numismática, é que esses carimbos foram falsificados em larga escala. Então, os carimbos originais hoje, eles são muito raros e dificilmente aparecem muitos exemplares no mercado. Infelizmente, eu estimo que 80% a 90% das peças hoje, com carimbos da campanha do ouro, são falsas. A maior parte foi falsificada na década de 90, que eu identifiquei aqui como carimbo falso tipo 1, que é o carimbo mais comum, é o que normalmente aparece.
E eu identifiquei, produzindo o artigo, que tanto a minha apresentação quanto a do tenor foi publicada no boletim da Sociedade Numismática Brasileira, então a pesquisa completa está no boletim. E quando eu estava fazendo essa pesquisa para publicar, eu identifiquei mais um carimbo falso, que eu identifiquei como falso tipo 2, que eu não sei qual que é a origem dele, quando que ele apareceu, então eu classifiquei como um moderno, possivelmente. Ele já é diferente da década de 90, que é o mais conhecido, e ele traz alguns itens a mais que esse carimbo falso da década de 90 não tem. Mas a pesquisa ela foi focada nesse da década de 90 específico, porque esse é o que aparece em larga escala no mercado numismático hoje em dia. E eu trouxe como base de comparação um carimbo retirado de uma moeda de bronze, que é um carimbo autêntico, e também o carimbo contraste da barra de ouro, que é exatamente o mesmo punho. Então, o mesmo punho que foi usado para o carimbo que tem na barra de ouro é o punho que foi usado para os carimbos que foram aplicados nas moedas. Só mais uma curiosidade, né? Esses carimbos eles foram aplicados pela Santa Casa de Misericórdia e existiam duas possibilidades. Ou você comprava a moeda já carimbada, que é a moeda que eles tinham no estoque, né? Que foi doado durante a Revolução e ficou guardada. Então eles pegaram essas peças e carimbaram e venderam. Ou você podia levar a sua própria moeda e pagar um valor, que eu não lembro agora. R$2.000. R$2.000. O carimbo, A moeda era 10. Isso, a moeda já carimbada custava 10, a moeda própria deles, ou você levava a sua moeda e carimbava por R$2.000. E basicamente existem 4 pontos principais para se analisar, para saber se esse carimbo é autêntico ou não. O primeiro deles é a centralização do carimbo. As moedas autênticas, em sua grande maioria, o carimbo é bem centralizado, a não ser nas moedas de cobre. No cobre, de fato, o carimbo às vezes é aplicado fora do centro. Aqui a primeira moeda é uma moeda de cobre, não está bem aplicada no centro, mas está próximo ao centro. Já a segunda moeda, que é R$2.000, o carimbo está bem centralizado. Já nas peças falsas, assim, 90% das peças falsas também o carimbo é sempre aplicado próximo das bordas. Então esse já é um ponto assim, que você consegue facilmente já começar a identificar se é falso ou não. Outro ponto principal de análise é especificamente a data, né, onde está a data no carimbo. Então, o carimbo autêntico ele tem uma espécie de um relevo embaixo da data, então a data é um pouco mais elevada em relação ao canto da moeda. Já no carimbo falso, a data é na mesma altura do canto da moeda e você vê uma linha. A linha que passa em cima da data no carimbo falso toca a data. Já no carimbo autêntico, nenhuma linha toca a data, então a data está bem separada das linhas do carimbo. O carimbo falso, assim, é muito fácil identificar, é só você analisar, né? A linha tocou, o carimbo é falso. Outro ponto interessante de análise é a linha que divide a data da sigla CO, Campanha do Ouro. Então, no carimbo autêntico, essa linha que divide ela é um pouco mais fina, então ela parte de uma linha à esquerda e ela é um pouco mais fina que essa linha e ela termina na esquerda, direita, dependendo da posição, né? Termina do outro lado entre linhas, então ela não liga uma linha a outra. Já o carimbo falso, a linha é do mesmo tamanho e ela termina conectada à linha do outro lado. E outro ponto, claro, de análise é a quantidade de linhas. Esse é mais complicado, os outros é mais fácil. Você bate o olho, é mais fácil para identificar. Você tem que sair contando linha por linha. Mas, por exemplo, os carimbos verdadeiros eles possuem 35 linhas do lado esquerdo e 37 linhas do lado direito. Então, as linhas elas não são de tamanhos proporcionais e há mais linhas de um lado do que do outro. Se você contar a quantidade de linhas, você já consegue saber também. Porque nem sempre o carimbo é 100% visível, né? Depende de como ele foi batido na moeda, você não consegue ver um detalhe ou outro. Então, a gente passa a maior quantidade de informações possíveis para diferenciar, porque dependendo do que você tem visível ou não, são mais possibilidades. Bruno, Oi. mas a diferença do capacete é enorme. É o próximo ponto, se você esperar um pouquinho. O Marco tá ansioso. Ele tomou remedinho. É revolucionário, ele, né?
Aí, o carimbo falso, ele já possui 39 linhas. O carimbo falso da década de 90, que é o carimbo específico, que é o que mais aparece, e eu usei como comparação. Ele possui 39 linhas, e em ambos os lados os carimbos as linhas são exatamente do mesmo tamanho, são retas, e uma é contínua da outra, né? E por isso que é a mesma quantidade dos dois lados. Já o autêntico não, as linhas elas são tortas, algumas são mais tortas, outras são mais finas, tem um espaço maior entre uma linha e outra, enfim. E tem mais linhas de um lado do que do outro. E por fim, o capacete, que o Marco já adiantou. O capacete é outro ponto muito fácil de análise para você diferenciar um carimbo verdadeiro de um carimbo falso, principalmente no que diz respeito à crista do capacete. Então, a crista do capacete do carimbo autêntico, ele vai possuir duas esferas nas pontas. São essas duas bolinhas aqui. Já o carimbo falso, ele é reto. A crista não tem essas esferas. Também tem diferenças no espaço interno entre a alça do capacete e o capacete. E o carimbo autêntico, ele não possui nenhuma linha nesse espaço aqui. Já o carimbo falso, ele tem uma linha passando por dentro entre a alça e o capacete. É outro ponto de análise. E também na alça, o carimbo verdadeiro, a alça encosta no relevo da data, e o carimbo falso tem uma linha entre a alça e a data. Então aqui ele está encostando no relevo da data, e aqui ele tem a mesma linha que encosta na data para diferenciar se é verdadeiro ou falso. Essa linha passa aqui entre a alça e o capacete. E o tamanho também. Sim, também. O carimbo moderno que eu identifiquei, o capacete também é maior do que é dos carimbos autênticos. E aqui eu trouxe para finalizar, né, só uma fotografia com diferentes tipos de moedas. Então tem um 40 réis com carimbo de 20 réis com o carimbo da campanha do ouro, um 80 réis com carimbo de 40 réis com o carimbo da campanha do ouro, um 640 réis, um 960 réis, a série completa de bronze do Império. Tem a série de prata do Império também completa, 200, 500, 1.000 e 2.000 réis. Tem um 2.000 réis da República carimbado, um 2.000 réis do centenário da Independência carimbado, e fora isso já tem algumas outras peças, fora esses tipos, existem outras peças conhecidas. Existem uns 50 réis de 86 carimbado, existem algumas peças de níquel, tem ouro, tem um 6.400 de ouro carimbado, tem um 20.000 réis do Império de ouro carimbado. Tem uma carimbo duplo também, Piratini e 32. E é autêntico o carimbo de 32? Piratini não, acho que começaram a falsificar lá. Porque 32, o outro é original e o Piratini não deve ser. O Piratini é mais antigo. Hã? Aquele lá era o modelo mais antigo. O carimbo da Revolução é o verdadeiro. Porque dizem que o Piratini é comemorativo centenário. Mas é aquele outro, aquele francês. Ah, tá. É outro. Enfim, existem outros modelos de moeda além dessas, né? Mas eu trouxe aqui só para ilustrar, que inclusive é o que está exposto aqui, com mais peças, né? Inclusive, mas os diferentes tipos de moedas que foram carimbadas. Todo o meu artigo, eu uso como base um artigo do Prover, que foi publicado em 1953, se eu não me engano. É um artigo muito raro, de uma publicação dele, que acho que são 50 exemplares, de um livro que ele publicou somente 50 exemplares, então a grande maioria das pessoas nem sabia da existência desse artigo. E como acabou de completar 70 anos, entrou em domínio público, a gente reproduziu esse artigo completo dentro do meu artigo, né? Eu reproduzi o artigo completo, porque ele traz informações muito interessantes das discussões que já tinham em 52 e 53 sobre esses carimbos. Ainda era recente, 20 anos depois que foi carimbado, e 20 anos depois de ser carimbado ainda não se sabia o que aconteceu. Então ele traz essa discussão no artigo dele, de que foi algo que aconteceu, não foi devidamente registrado na época, com todas as informações que seriam necessárias, as pessoas não falavam mais sobre isso, e ele foi atrás de mais informações e conseguiu fazer um levantamento. Inclusive no próprio artigo dele ele faz o levantamento das barras, publica a listagem completa de quem adquiriu as barras, e fala sobre os carimbos, e fala sobre ele traz essas informações sobre o quanto custava para comprar moeda carimbada, o quanto custava para levar lá para carimbar, e demais informações. É um artigo que saiu
publicação da sociedade também, não? Não, É outro? é outro. Também tem um artigo no Tem, mas esse aí é o completo. Ele tinha publicado um artigo anteriormente. Oi? Prober. Kurt Prober. Aí ele tinha publicado um artigo anteriormente, acho que uns 5 anos antes. 47, eu acho que é o livro de prata dele, né? No catálogo de moedas de prata, ele coloca sobre o carimbo, e em 47 ele já fala que é um carimbo que provavelmente é comemorativo, mas que não se sabe mais informações. Em 47. Aí em 52, 53 ele vai lá e publica a pesquisa inteira sobre os carimbos. É uma pesquisa muito interessante, é por isso que a gente até quis reproduzir essa pesquisa, porque 50 exemplares vai saber quantos existem hoje em dia, então quase ninguém tem acesso a essa informação. Aí a gente publicou o artigo completo dele e eu fiz um complemento do artigo com a análise da autenticidade. Na grande biblioteca Terror? Exatamente, na grande biblioteca Tenor. Terror. E é isso. Nossa apresentação hoje é sobre a numismática paulista, né, que nasce da Revolução de 32, tanto no que diz respeito aos bônus emitidos durante a Revolução, tanto no que diz respeito posteriormente à campanha do ouro, com a produção das barras e das medalhas e moedas carimbadas. Muito obrigado pela participação de todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Marco, sua hora. Foram feitas medalhas? Sim. Foram feitas medalhas em 32. Posteriormente da campanha do ouro, igual foi feita a carimbagem, as barras de prata e ouro, não. Mas Fizeram um pin só. o Tiburcio tem um pin com o mesmo cunho. Agora, a medalha tem as produzidas durante a Revolução. E uma peça muito interessante é a que está na caixa de anéis, que são as medalhas que foram trocadas por medalhas de ouro. Então, provavelmente alguém na época doou medalhas de ouro e recebeu ou comprou essa medalha. É da base de esportes, né? Em 32, foi 32, foi durante a Revolução. Posteriormente, não. Posteriormente, no que diz respeito à campanha do ouro e à Santa Casa de Misericórdia, não foi feita nenhuma medalha. Só os carimbos mesmo. Muito bem.